Eu gostaria de ler aqui novamente a palavra de Deus, mas em outro evangelho agora. No evangelho de Mateus, capítulo 19, Jesus ele também vai falar: e eis que alguém aproximando, disse-lhe: bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus lhe disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. Então aqui eu repeti a palavra do Senhor, em que este jovem, ele vai ter com o Senhor Jesus e vai perguntar para o Senhor o que ele precisava para ter a vida eterna, o que ele deveria fazer na verdade para alcançar a vida eterna. Paulo escreveu que o reino de Deus não consiste em palavras, mas em poder. Por isso que Jesus, ele falou um dia em João capítulo 7, versículo 38, aquele que crê em mim, como diz a Escritura, rio de águas vivas sairão de dentro do seu ventre. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz. Lá em Apocalipse, no capítulo 22, versículo 7, diz: eis que cedo venho, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Bem-aventurado é mais do que feliz o homem que teme a Deus. Bem-aventurado aqueles que leem as Escrituras Sagradas. Bem-aventurado é o homem que confia em Deus, faz dele o seu escudo e o seu galardão. Bem-aventurado aqueles que temem ao Senhor. Na verdade, lá em Eclesiastes capítulo 12 diz que o fim de todas as coisas é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Essa é a questão que o jovem rico foi tratar com Jesus, o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus falou para ele: você guarda os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não adulterarás, honra o teu pai e tua mãe. E ele falou para o Senhor Jesus que guardava, ele praticava todos estes mandamentos. Só que quando Jesus fala para ele: vai, vende tudo o que você tem, dá o dinheiro aos pobres, depois você vem e me segue, e terás um tesouro no céu. Ele abaixa a cabeça, vai embora, virou as costas para o Senhor Jesus, e nem sequer deu mais assunto para o Senhor. E Jesus olhou para os seus discípulos e disse: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus. É mais fácil a prostituta se converter, é mais fácil o drogado se converter, é mais fácil a prostituta, o ladrão, o avarento se converter ao Senhor Jesus Cristo, do que um rico herdar a vida eterna. E olha que tem muito rico que diz tem Deus, mas o Deus que eles têm é o Deus Mamon. Mateus capítulo 6, Jesus falou: ninguém pode servir a dois senhores. A quem você está servindo nesta vida? O apóstolo Paulo disse: a quem nós se apresentar para servir, nós nos tornamos servos, escravos para o obedecer a Deus ou ao pecado. A quem você serve nesta vida? Você é escravo ou de Deus ou de Mamon. Você serve a Deus ou você serve a Mamon? Tem muita gente escrava deste Deus, tem muita gente escrava
do dinheiro, o Deus Mamon, as riquezas. Lá em São Paulo, as lotéricas entopem de pessoas, ficam cheias de pessoas fazendo a sua fé no Deus Mamon, buscando riquezas, apostatando toda a sua fé naquilo que é vil, metal e abominável aos olhos de Deus. A Bíblia fala que o homem não deve pôr a confiança na riqueza. Lá em Provérbios diz que a riqueza do homem não está em ter muitas riquezas, ou prata ou ouro, mas ele em ter o seu nome escrito, ter um nome escrito. Por isso que quando este jovem, ele foi ter com Jesus, ele ouviu uma palavra de verdade, uma palavra da verdade. E quando ele ouviu a verdade, ele ficou escandalizado. E ele saiu, foi embora. Ele não quis mais suportar ouvir Jesus. Quantas vezes o Senhor tentou salvar? Quantas vezes Deus está tentando salvar o pobre pecador, o pobre homem que anda por esta vida dissolutamente, procurando prazer, eu não sei em que. Uns tentam buscar prazer em drogas, outros em cachaça, outros em maconhas, outros em prostituta, mas nada disso sacia a sede da alma do homem. Davi diz em Salmos 42, que a alma do homem, ela tem sede de justiça. A minha alma tem sede de justiça de Deus. Jesus falou: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados aqueles que andam temendo a Deus aqui nesta terra. E aquele jovem, ele falou que guardava os mandamentos, mas era pura mentira, era pura hipocrisia, porque ele não guardava inteiramente os mandamentos. Eram 6 mandamentos relacionados ao homem, 4 mandamentos relacionados ao homem a Deus, Deus ao homem, na verdade. E nem mesmo assim o homem estava conseguindo. Por isso que Jesus, ele veio aqui na terra para cumprir a lei. Ninguém conseguiu cumprir a lei, nem mesmo aqueles que viveram baixo a lei conseguiram cumprir a lei. Por isso que a Bíblia fala em Romanos: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo homem, por mais bom que apareça ser, ele é pecador. Por mais bom que ele demonstra ser com seu próximo, no coração do homem não tem nada que presta. Por mais bom que ele aparenta ser aqui nesta terra, ele não tem nada que oferecer a Deus. Por isso que a Bíblia fala que não espere o homem receber de Deus alguma coisa. Por isso que Deus, tudo que ele pôde fazer para salvar o homem, ele fez. Quando diz lá em João capítulo 3, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Jesus falou: eu não vim ao mundo para condenar o mundo, mas se alguém ouvir as minhas palavras e não as praticar, já tem quem julga. A palavra que eu tenho pregado, essa irá julgar no último dia. Então a palavra de Deus é uma palavra de esperança. Os políticos não vai trazer esperança para o país. A cultura, muito menos. O esporte não vai trazer esperança, porque o que eles trazem é uma falsa esperança. Mas Jesus falou pela boca do apóstolo Paulo que esta esperança, ela é uma esperança fiel. Fiel é a palavra de Deus. O homem por si só não tem nada de bom. Por isso que por causa do dinheiro o homem trai. Por causa do dinheiro o homem mata. Por causa do dinheiro o homem trai a esposa trai o esposo. Por causa do dinheiro o amigo mata o outro. Tudo por causa do dinheiro, que é a espécie de toda a raiz de males. Caindo nessa cobiça, alguns se desviaram da fé.
Só que a esperança do crente, a esperança do cristão, é estar a sua mente lá nos céus. É ele saber que a qualquer momento, a qualquer hora, o Senhor o vem buscar. A Bíblia fala: bem-aventurado aquele servo que quando o seu Senhor vier, o achar fazendo assim, achar vigiando. Bem-aventurado aquele servo que quando Jesus aparecer nas nuvens dos céus para arrebatar a sua igreja, estiver fazendo assim, cheio do azeite, cheio do Espírito Santo. Porque aqueles que estiver vazio do azeite, sem a presença de Deus, eles vão ficar para a grande ira de Deus. Por isso que Deus está dando tempo para o homem conhecer os seus caminhos, a sua verdade, a sua palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas aquele jovem rico, ele teve uma oportunidade preciosa. Aquele jovem rico, ele teve uma oportunidade única. Só que ele desprezou, como muitos fazem. Ele desprezou. A Bíblia fala lá em Eclesiastes: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, para que quando vier os dias maus, você venha dizer: não tenho prazer neles. Lembra do teu Criador, porque hoje você é jovem, mas amanhã você vai ser velho. Hoje você tem saúde, mas e amanhã? Hoje você anda para cima e para baixo, e amanhã? Se Deus permitir que você pegue uma doença, como este vírus que está matando, se Deus o permitir que você morra, porque a Bíblia fala que Ele tem controle sobre a vida e sobre a morte. É Ele quem dá o direito de viver e o direito de morrer. É Deus que mata e é Deus que vivifica. Por isso que Deus, o prazer dele é em ver o homem se converter dos seus maus caminhos. Porque enquanto o homem vive aqui na terra, ele só busca prazer naquilo que não pode oferecer nada a ele. Então não se iluda, porque aqui, este jovem, na história que Jesus conta, ele estava só preocupado com os bens que ele tinha, muitas propriedades, ele tinha muitas fazendas, tinha muito dinheiro. O que ele só estava preocupado era com o viver. Deve que ele se preocupou, que ele era um jovem, ele tinha que curtir a vida. Ele deve ter pensado que ele era um jovem e era cedo demais para seguir os rudimentos de Cristo. E estava cedo demais para ele obedecer tudo quanto a lei ordenava. Mas Jesus, ele falou: em verdade vos digo, quão dificilmente é um rico herdar a vida eterna. A vida eterna chega para qualquer um, tanto para rico como para pobre. A vida eterna, ela chega a qualquer instante, a qualquer segundo, a qualquer momento, para ambas as pessoas. Morrem ricos, morrem também pobres. Mas depois da morte, é o que vem a realidade, que deveria os pastores estar pregando após a morte. Porque muitos pensam que depois que morrer, vai para um bom lugar. Só que a Bíblia fala: o caminho estreito que conduz à vida eterna, poucos são os que encontram esta porta, poucos são os que encontram este caminho. A porta espaçosa, o caminho largo, muitos passam por ela, porque é caminho da perdição. Aquele Raul Seixas, ele cantava uma música: eu não sou besta de bancar uma de herói, morrer de pendurado numa cruz, coitado. Ele morreu pendurado numa cruz, chamou Jesus de besta, chamou Jesus de louco. Aquele depravado que viveu uma vida deliciosamente no pecado, viveu uma vida só para o prazer, a curtição da carne, morreu com AIDS. Só que a Globo, ela presta tributo a Raul Seixas, a Mamonas Assassinos, ela presta tributo a Cazuza. É os ídolos que o mundo cultua, é os ídolos que o mundo venera. E o mundo sempre aplaudam este tipo de ídolos,
E ele chamou Jesus de besta. Coitado, ele foi tão cedo morrer de pendurado numa cruz. Ele teve a audácia de chamar Jesus de besta. Só que besta foi ele, que trocou a vida eterna por esta vida aqui. Besta foi ele, que em vez de servir a Deus em espírito e em verdade, foi servir o diabo, fumando maconha, bebendo cerveja, se prostituindo. Besta foi ele, que morreu e está condenado no inferno. Porque Jesus falou em Hebreus 9 e versículo 27, ao homem cabe uma só vez morrer, vindo depois do juízo. Todos irão morrer, prestar conta com Deus. Raul Seixas, como ele chamou Jesus de besta, no dia do juízo, ele terá a sua sentença, a condenação da sua alma. Porque Jesus falou em Mateus 10, não temas ao homem, porque o homem só tem poder de matar o corpo, nada mais pode fazer. Temam a Deus, porque além de matar o corpo, e lança o corpo e a alma do homem no inferno. Temam a Deus, é o dever de todo homem. Era para o homem estar temendo a Deus. Mas por que não temem a Deus? Sabe o que é o temer a Deus? Lá em Provérbios capítulo 1 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 3, dizendo, quer ser sábio? Torna-se louco. Você quer ser sábio? Porque Deus tornou a sabedoria dos sábios em loucura. Porque o mundo nunca conheceu a Deus. Porque se tivesse conhecido, nunca teriam crucificado o Rei da Glória. Sabe o que eles falaram para Jesus lá, quando estava na cruz? Crucifica, crucifica ele, mata ele logo. E a multidão clamava diante de Pilatos, crucifica ele, solta para nós Barrabás. É por isso que está cheio de Barrabás, estupando, matando, roubando, traficando. Está cheio de Barrabás pelo mundo afora, fazendo o que não presta. A natureza do homem, ela precisou de clamar por Barrabás. Ela clamou, solta Barrabás. E mandaram crucificar o príncipe da vida. Só que ele morreu, não foi porque a multidão gritava. Ele morreu, foi porque estava escrito, eis que ele vai vir da semente da mulher. Está escrito em Gênesis capítulo 3, da semente da mulher nascerá um que pisará a semente da serpente. Nasceu Jesus, vindo na plenitude dos tempos. Ele veio para cumprir o que dele estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Por isso que convinha que o Cristo padecesse, fosse morto, mas ressuscitasse ao terceiro dia. Ninguém matou Jesus. Jesus falou em João capítulo 10, ninguém tira a minha vida, mas eu mesmo a dou por amor de vós. Ninguém matou Jesus. Pilatos falou para o Senhor Jesus, não sabes que eu tenho poder para te crucificar e também tenho poder para te soltar? Jesus falou para Pilatos, nenhum poder terias contra mim, se do céu não fosse te dado, mas maior pecado tenho aquele que te entregou a mim. Maior pecado tem aquele que te entregou a mim. Então o homem, ele tem que conhecer a palavra de Deus. Por isso que Paulo escreveu em Atos capítulo 17, dizendo assim, que Deus não leva em tempos a ignorância dos homens, mas anuncia agora em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar este mundo, por meio do varão que destinou. Disto deu certeza a todos, ressuscitando dentre os mortos. A maior prova que o juízo de Deus existe é que Deus ressuscitou Jesus do meio dos mortos. A maior prova que este justo juízo vai acontecer foi que Jesus ressuscitou. Satanás vai ser condenado, na verdade já está. O falso profeta, o anticristo, a besta, vão ser jogados vivos no lago de fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então creia na verdade. Jesus falou em João capítulo 14, eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for através de mim. Então nós não viemos aqui pedir dinheiro,
Eu não vim aqui te convidar para ir para uma religião. Eu não vim aqui te fazer um convite para você fazer parte de uma instituição evangélica. Eu vim pregar a palavra da vida eterna. Quem tem ouvidos? Porque na história que Jesus falou, aquele jovem abaixou a cabeça, ficou cabisbaixo, foi embora, virou as costas para Jesus e saiu. Só que ele desprezou a maior oportunidade que o homem tem na vida, em conhecer a Jesus, conhecer ao Senhor. Falou o profeta Oséias: prossigamos em conhecê-lo. Conhecemos ao Senhor e prossigamos em conhecer, porque Jesus falou que Ele é a expressa imagem do Deus invisível. Ele é o Rei da glória, Rei do universo, campeão dos campeões, Rei dos reis e Senhor dos senhores, vencedor dos vencedores. Aí Jesus chamou os discípulos e falou para eles: quão difícil é um rico entrar no reino dos céus, porque o rico confia no dinheiro. Por isso que Jesus falou que é difícil um rico entrar na vida eterna, porque ele só pensa que a vida dele está aqui, só em ter, comer, beber, farrear. O rico, ele tem o que o dinheiro pode oferecer, ele tem para esbanjar, tem para ostentar. Eu vi uma notícia em que aquele jogador de futebol, Neymar, ele deu uma festa, e nesta festa foi mais de não sei quantas pessoas. Tinha mulher para todo gosto, tinha homens, tinha tudo ao esbanjar. Então o rico, ele tem tudo à sua disposição, só que ele não consegue comprar um segundo da vida eterna. Ele não consegue pagar a vida eterna com o dinheiro que ele tem. Jesus falou: de graça vós recebestes o direito de herdar a vida eterna. De graça o homem tem o direito de herdar o reino dos céus. Não é com prata e nem ouro, disse o apóstolo Pedro, que nós fomos resgatados da nossa vã maneira de viver, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo, sangue vertido na cruz, sangue que tem poder de perdoar o pecado, sangue que tem o poder de purificar o pecado do homem, limpar as vestes do homem. Só que ele falou que os ricos ficarão de fora. A única vez que a Bíblia cita no Novo Testamento que o rico se arrependeu foi Zaqueu. Ele estava roubando, era um homem publicano, e naquele tempo era um homem que ele se enriquecia às custas dos outros, como muitos hoje fazem. Só enriquecem às custas dos pobres, usa os pobres, escraviza os pobres, fazem dos pobres aquilo que eles bem entendem. E ele estava fazendo da mesma forma, defraudando. E aqui Jesus falou para aquele jovem que ele era um dos mandamentos: não defraudar a ninguém. Só que ele não cumpria. Zaqueu também não cumpria. Só que Jesus falou que este era descendente de Abraão. Por isso que Jesus falou para Zaqueu: desce desta árvore, porque me convém entrar na sua casa. Hoje chegou salvação a esta casa. Zaqueu, ele se arrependeu, porque a Bíblia fala que de igual modo não se arrependerem, de igual modo perecerão. Por isso que o homem tem que se arrepender enquanto ele está vivendo, enquanto ele está aqui, porque depois que morre, acabou a oportunidade, acabou o tempo, acabou aquilo que Jesus falou, e entrará em juízo. Então creia na mensagem de Deus, creia na mensagem dos profetas, creia na Bíblia, creia na mensagem que Jesus pregou. Jesus foi a única pessoa que mais falou do inferno do que qualquer outro homem. Jesus falou que o inferno, lá o fogo não apaga, o bicho não morre. Então não queira ir para lá, se arrependa hoje, amém? Que Deus te abençoe no nome de Jesus. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus te abençoe. Pode pausar no meio, né? No vermelho, né? No meio?